Louvado seja o nome do Senhor. Vamos abrir o coração para receber a palavra de Deus nesse domingo, domingo do Senhor, domingo de Santa Ceia. E aí eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Pastor, eu preciso de ajuda. Chama aí alguém da equipe, que eles ajudam você. Filipenses é uma carta do Novo Testamento que o apóstolo Paulo escreveu quando ele estava preso em Roma. Ele escreveu essa carta da prisão. Ô pastora, como pode? Então, que exemplo, né, para mim e para você. E o que mais chama a atenção é que quando ele falou, ele declarou até mesmo o que está escrito aqui no verso 4, quando ele pediu isso para a igreja, porque ele escreveu a carta para a igreja, né? Para os irmãos que habitavam ali em Filipos. Ele pediu isso, ele estava preso, ele estava privado da sua liberdade física, mas espiritualmente livre em Jesus. Então isso é um exemplo para mim e para você, que passamos por lutas, que passamos por dificuldades aqui na terra, e que se a gente fosse tentar mensurar, ninguém que está preso está feliz, sim ou não? Mas ele conseguia viver a alegria de Deus, mesmo privado da sua liberdade. Porque ele sabia que tudo isso que ele passava era por amor a Cristo, era por causa do nome de Jesus. Então o que ele disse aqui para a igreja, para os irmãos que habitavam ali em Filipe? Ele disse assim, ó: regozijai-vos, o quê? De vez em quando? Não. Regozijai-vos. Regozijai-vos sempre. Não é de vez em quando. Sejam alegres, alegrai-vos, já que eu mostro a outra tradução. E aí ele diz em quem eu e você temos que nos alegrar. Aí ele diz: regozijai-vos sempre no Senhor. Então a nossa fonte inesgotável de alegria é o Senhor. O seu foco, né? O seu alvo tem que ser o Senhor. Porque se você colocar a sua alegria em qualquer coisa desse mundo, dessa terra, e isso lhe for tirado, você vai se entristecer e muito. Então ele está pedindo para a igreja, até mesmo aqui, que habitava ali em Filipos. Ele está dizendo: meus irmãos, vocês precisam se alegrar, se regozijar, sempre. Essa alegria não pode ser momentânea, de vez em quando, ou só por causa das circunstâncias. Não, essa alegria precisa ser sempre, constante. E essa alegria tem que ser no Senhor, no Senhor. E aí ele diz: e outra vez digo, regozijai-vos. Ou seja, alegrai-vos. O irmão vai colocar na próxima tradução atualizada para a gente. Olha lá, ó, que é a
Almeida Revista Atualizada. A que a gente costuma usar é a corrigida, né? E aí ele diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Então, pastor, eu posso entender que esse versículo, ele se torna para mim um mandamento? Com certeza. E ainda mais porque Paulo fala aqui 2 vezes a mesma coisa. Você já ouviu o missionário R.R. Soares falando? Que quando Deus fala a mesma coisa 2 vezes, é porque Ele tem pressa. Quem já ouviu um missionário falando? Ovelha ouve a voz do seu pastor. E eu aprendi com ele isso. E a gente sabe que é bíblico também. Mas quando Deus fala a mesma coisa 2 vezes, é porque Ele tem pressa em que a gente ouça, em que a gente atenda. E aqui Ele está dizendo, é para você se alegrar. É para você se regozijar. Sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos ou regozijai-vos. Alegria. Alegria na Bíblia, ela é chamada de fruto do Espírito Santo. A alegria que a gente aprende na palavra de Deus, o sentimento, de alegria, ele é diferente, pastora, da alegria que o mundo dá? Claro que é. A alegria que vem de Deus, a alegria que é gerada dentro do nosso espírito, por obra do Espírito Santo, a que vem de Deus é diferente. E aonde eu acho ela na Bíblia? Aí eu só vou citar, para você não ficar para lá e para cá na Bíblia, está lá em Filipenses é onde a gente está em Gálatas, capítulo 5, no verso 22. Quando o próprio apóstolo Paulo também diz que o fruto do Espírito não é são, que é um único fruto, é um só. Lembra de João 15? Quando Jesus fala, eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor ou lavrador. E ele diz que eu e você somos as varas, os ramos que estão ligados à videira verdadeira. Então o ramo por si só, ele não pode produzir fruto, se não estiver ligado na videira. Porque a capacidade do ramo produzir o fruto vem da seiva da videira. Por isso que Jesus fala nesse texto, no verso 5, que sem Ele, eu e você não podemos fazer coisa alguma. Não podemos fazer nada. Temos que estar ligado nele. Inclusive, para produzir o fruto do Espírito. É impossível um cristão salvo em Jesus, se ele não estiver ligado na videira, ele não consegue produzir o fruto do Espírito. E deixa eu fazer uma correção, que fruto é sem o S mesmo. Às vezes tem pregadores, pessoas, cristãs que falam, os frutos do Espírito. Não, é um único fruto, não tem S no final, é no singular. Tanto que no texto de João 15, em nenhum momento você vai ver ali, Jesus falando, o fruto no plural. Porque é uma referência ao fruto do Espírito. É um único fruto.
Eu, desde pequena, eu ouvia esse exemplo da mexerica, né, da mexerica. É um único fruto. Aí, quando você descasca, dentro tem vários gomos. Então, o fruto do Espírito é um único fruto que tem 9 gomos ligado a esse fruto, que são as virtudes, que é o que tem que ser gerado, que é o que tem que aparecer no nosso caráter como pessoas de Deus. E um desses gominhos, que está lá em Gálatas 5:22, é a alegria. São 9, mas hoje vamos ficar aqui na alegria. A alegria é fruto do Espírito Santo. Então, quando o apóstolo Paulo fala ali para a igreja, em Filipenses, né, dos filipenses, ele diz ali: irmãos, irmãs, ainda mais tinha 2 irmãs ali que estavam brigando, né? Ô pastor, aí são as crises, né, as lutas. Tinha 2 irmãs ali, você lê toda a carta, você vai ver que tinha 2 irmãs que estavam contendendo, brigando entre elas. Então, você sabe que isso rouba a alegria, fica um clima chato, constrangedor, né? Mágoa, ressentimento, raiva. E não era o único problema da igreja, não, tem outros. Mas ele está pedindo, vocês têm que se alegrar, sempre, no Senhor. E outra vez digo a vocês, alegrai-vos. Ali Paulo está se referindo ao fruto do Espírito. Então eu só posso gerar esse fruto se eu estiver ligada à videira. Fala para o seu irmão, para a sua irmã, você só pode gerar esse fruto se estiver ligado à videira verdadeira. É impossível. Se você não estiver ligado à videira, não tem como gerar esse fruto. E aonde eu quero chegar? Nós estamos vivendo aqui nessa terra, até cumprirmos a nossa missão, ou o Senhor nos recolher. Não sei se a nossa geração, apesar que a gente vê que os sinais da vinda de Jesus estão aí, mas não sei, de coração, ninguém sabe. Nem o dia, nem a hora, a gente vai acompanhando pelas profecias, mas até o próprio Senhor Jesus não sabe. Que isso, está escrito, não sou eu que estou falando. O dia e nem a hora, só o Pai, da volta dele aqui na terra. Então, a gente está vivendo a nossa vida aqui, cumprindo a nossa missão, ou seremos recolhidos pelo Senhor, ou veremos a volta dele, só ele que sabe. Mas enquanto passamos aqui pela terra, você sabe que aqui nessa terra, nós estamos sujeitos, vulneráveis, a enfrentar as lutas, as circunstâncias, as adversidades, os problemas da vida. E tudo isso que eu citei aqui, problemas, adversidades, circunstâncias, momentos difíceis, lutas, são fatores para que a nossa alegria seja tirada, seja minada. E a mensagem de hoje está aqui. O que tem roubado, o que tem tirado a sua alegria? E eu estou falando alegria, fundamentando como fruto do Espírito. O diabo sabe que se ele conseguir minar a sua alegria, ele te enfraquece.
E não sou eu que digo. A Bíblia diz: há um espírito abatido, há um espírito prostrado, há um espírito triste. Quem é a pessoa que pode suportar? Nem a própria pessoa que está passando esse momento se suporta. É muito ruim quando a gente está abatido, está triste, está angustiado com alguma situação. É a parte B desse versículo aí, ó. Mas o espírito firme, né? Quando a pessoa está firme, fortalecida, alegre no Senhor, no que a palavra diz, ele tem a capacidade de sustentar o homem na sua doença. A pessoa pode estar enfrentando um momento ali difícil na saúde, mas se o espírito estiver fortalecido, ela consegue vencer. Mas a Bíblia diz, mais um espírito, quando ele está abatido, quando ele está triste, quem o pode suportar? Nem a gente mesmo. E aí volto a dizer, o que tem roubado, o que tem minado, o que tem tirado a sua alegria no Espírito, ou seja, a sua alegria no Senhor. O que pode roubar a minha alegria, pastora? Tanta coisa, como eu já disse, lutas, momentos difíceis, circunstâncias, problemas, adversidades. Você pode estar passando um momento difícil na saúde, e uma doença, ela é capaz sim, um diagnóstico desfavorável, é capaz sim de roubar a alegria da pessoa. Alegria de viver, alegria de reagir. Ô pastora, sim. Às vezes o rompimento de um relacionamento, um divórcio, uma separação indesejada, porque nenhum crente se casa para ter que depois ir lá se divorciar. E às vezes a pessoa passa por isso sem querer passar. Não dependendo dela, mas às vezes da outra parte. Se frustra nessa área sentimental. Isso pode roubar a alegria, sim, do coração de uma pessoa. Um momento de crise financeira, a pessoa perde um emprego, tinha um salário bom, perde uma empresa, a empresa fale, e era dali que vinha o seu sustento, perde uma causa na justiça, e o direito realmente era dela, era dele, e a justiça não é feita para ele, para ela. A traição de um cônjuge, o marido que trai a esposa que trai o marido, e a parte traída fica tão ferida, fica tão triste. Tudo isso que eu estou falando. Se preparou tanto para passar naquele concurso, criou tantas expectativas, e chegou lá, fez a prova, e não conseguiu passar. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui? A briga com ente querido, briga mesmo. Às vezes tem família que rompe mesmo o vínculo, o relacionamento. Um não frequenta mais a casa do outro, um não vai mais até a residência do outro. Por quê? Por quê? Porque brigaram. Então, são muitos os fatores que podem minar, que podem tirar a alegria do coração de uma pessoa. Tem uma palavra em Provérbios que diz que quando a gente espera muito por uma coisa e ela não chega no tempo que a gente espera, isso pode enfraquecer nosso coração.
nos entristecer também. A Bíblia diz que a esperança demorada enfraquece o coração. Você está lá dentro daquela empresa esperando uma promoção já não sei quantos anos da sua vida e aquilo não vem. A pessoa começa a ficar triste. E está aí o diabo conseguindo minar, roubar a alegria do coração. Às vezes no relacionamento conjugal, a forma como um dos cônjuges, ou os dois ali, um vai tratando o outro, aquilo vai roubando a alegria do casamento. Então, olha lá, ó, a esperança demorada, estou esperando e isso está demorando demais. E isso começa a enfraquecer, entristecer o meu coração. Mas a Bíblia diz que o desejo chegado é árvore de vida. Diga aleluia. Quem está entendendo a palavra, diga glória a Deus. O que está roubando sua alegria? Ninguém melhor do que você mesmo para dizer. Ô pastora, sim. E eu gostaria que você fosse comigo lá em Atos, capítulo 16, versículo 25. Próprio Paulo. Você lê a história do Paulo, você vai ficar assim, olha, estou precisando aprender com Deus. Diga amém. Precisando aprender com o Senhor. Por quê? Porque Paulo tinha todos os motivos para ser uma pessoa triste, para ser uma pessoa revoltada, para ser uma pessoa carrancuda, para ser uma pessoa mal-humorada, para ser uma pessoa azeda. Que isso, pastora? Paulo, lê a história do apóstolo Paulo. Ele acaba de se converter, a própria igreja primitiva, a igreja de Jerusalém, não aceita o testemunho dele. Você tem noção que é você ser rejeitado pela própria igreja? Que você agora está inserido para fazer parte? Alguém já sofreu a rejeição, o abandono? Que ninguém acreditava, porque até então esse homem, ele era o perseguidor dos crentes. Ele era o perseguidor dos cristãos. Quem está me entendendo aqui, diga amém. E agora o perseguidor se converteu. Todo mundo olhava ele, ó. Sei não, hein? Esse homem converteu mesmo? Quem está entendendo? E ele tem que lidar com isso. Quem está entendendo a palavra? Não é fácil não. Vamos lá. Aí um dia ele é usado, junto com Silas, para libertar uma moça que tinha um espírito de adivinhação. Demônio lá fazendo propaganda para o ministério deles, ele não aceitou não, ficou injuriado. Como assim? Em nome de Jesus Cristo, eu te ordeno, sai dela. Na mesma hora o demônio teve que sair. Consequência, foram açoitados, que os magistrados ali, os senhores da moça, tinham visto que agora nós não vamos faturar mais com essa moça. Esses homens de Deus aí tiraram o nosso lucro, açoitaram, despiram eles em praça pública, jogaram eles dentro do cárcere, amarraram os pés no tronco, e no verso 25, perto da meia-noite, Paulo e Silas estavam fazendo o quê? Oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos o quê? Os escutavam. Olha que testemunho de fé. Onde eles estavam presos, tudo machucado, porque tinham sido açoitados, tinham sido envergonhados em praça pública por causa do nome de Jesus. Estavam presos, amarrados, os pés no tronco, e ainda tinha um carcereiro especialmente para guardá-los, para que eles não fugissem. Coisa boa não iam fazer com eles. Mas a Bíblia diz que essa circunstância
toda essa perseguição que eles sofreram por causa do nome de Jesus, não roubou do coração deles a alegria. Porque perto da meia-noite, estavam lá os 2 homens de Deus, orando, e eles tinham saído para orar. No capítulo 16 fala que eles estavam indo orar, e eles não deixaram de orar por causa disso. Cumpriram o propósito da oração e estavam cantando hinos, se alegrando, louvando ao Senhor. Diz para mim se isso não é obra do Espírito Santo. Diz para mim se isso não é fruto do Espírito. Só pode. Porque a circunstância, a perseguição, pelo contrário, são fatores para entristecer. Mas eles estavam alegres. Não deixaram aquele momento difícil roubar a alegria do coração deles. Quem está me entendendo, diga amém. Pastora, mas eu não sei o que fazer. Quando vem essas lutas, eu me abato muito, eu me entristeço muito. Ô pastor, eu não sou o apóstolo Paulo. Calma, mas você é cristão, cristã. E aí eu vou te dar um caminho para você seguir na palavra. 1 Samuel capítulo 1, corre lá. Você não pode continuar abatido, né? Abatida aí com a situação, tem que reagir. 1 Samuel capítulo 1, quem já ouviu falar de Ana? Ana, mulher de Eucana, até rimou. Naquela época, o homem podia ter mais de uma esposa, né? Ele tinha, além da Ana, a Penina. A Penina era fértil, gerava filho atrás de filho para Eucana. E a Ana era estéril, não conseguia gerar filhos. E um dos propósitos do casamento, se as feministas me ouvirem agora vão ficar bravas, mas um dos propósitos do casamento é também a maternidade, é gerar filhos, filhas. Deus une o casal, sim, para se tornarem uma carne só, para serem felizes em família, mas a ordem de Deus no Éden é crescei e multiplicai-vos. E a Ana queria muito ser mãe, cumprir a missão dela aqui nessa terra, de gerar no seu ventre um filho. O Eucana amava tanto a Ana, que ele falava: Ana, não tem problema. Se você não consegue me dar filhos, eu continuo te amando, Ana. Mas isso não consolava ela, porque não era isso que ela queria. Ela queria era gerar um filho. E isso entristecia ela. E ainda mais tinha que aguentar a pirraça da Penina. Isso acabava com a Ana. Pastor, isso dilacerava a Ana. Porque a Penina, toda vez que eles subiam ao sacrifício, uma vez ao ano, a Penina pirraçava, fazia questão de pirraçar. Irritava a Ana, para tirar a alegria, para tirar a paz do coração de Ana. Pastora, a Bíblia diz no verso 6... Sua competidora excessivamente a irritava para deixá-la brava, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. E assim a outra irritava, e a Ana chorava tanto pelo que ela não comia, de tão triste, de tão angustiada que ela ficava com aquela situação. Isso roubava a alegria do coração de Ana, sim ou não? Sim. E aonde a Ana resolveu isso? Versículo 18. Vamos lá. A gente pode... No verso 11 ela fala, e voltou
um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim o Senhor se lembrar, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, eu faço um voto, eu prometo ao Senhor, que o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça, dele, do varão, do menino, não passará o quê? Navalha. Aonde a Ana foi resolver? Dentro do templo, em oração a Deus. Olha o caminho. A Ana foi diante de Deus, foi derramar o seu coração perante o Senhor. E ali ela fez um voto a Deus, ao ponto que o sacerdote Eli achou que ela estava até, que ele começou a prestar atenção. O que essa mulher está fazendo? Porque ela só balbuciava. E aí a Bíblia diz que no 12, e sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca. O que essa mulher está falando aí, né? Porquanto Ana no seu coração falava, e só se movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que o sacerdote Eli a teve por embriagado. Meu Deus, parece uma coisa, né? Você já está na luta, você já está na batalha, e ainda vem o sacerdote te chamar de mulher embriagada. Dentro da igreja. Dentro da igreja você pode passar luta também. O sacerdote era de Deus? Sim. Sim, claro que ele era um homem de Deus. Estava ali. Ofício de sacerdote. Quem conhece a história dele sabe que ele falhou na repreensão dos seus filhos, mas ele era um homem de Deus. E ele achou, ele se deixou levar pelo que estava vendo, e julgou mal, porque achou que ela estava bêbada. E a Ana poderia ter se ofendido, ter se irritado mais ainda, porque ela estava triste, derramando a sua alma perante o Senhor. Aí olha o que ela faz, olha a reverência que ela tem com o homem de Deus. E o Eli dá uma repreensão nela. Até quando estará tu embriagada? Aparta-te. O quê? Do teu vinho. Misericórdia. Ser julgada ainda de maneira errada. É para acabar de vez com a alegria. Quem está entendendo? Ô pastor, é verdade, ela já tinha luta de ser estéril, já estava triste, porque a outra ficava irritando ela. Está lá dentro buscando ajuda, buscando socorro em Deus. E o sacerdote, e ainda vem e fala que ela está embriagada e manda ela se apartar do vinho dela? Se fosse nos dias de hoje, tinha gente que saía pisando duro da igreja, nunca mais voltaria. Não vou mais lá não, porque aquele pastor, aquela pastora lá me julgou mal. Eu estou na luta, eu estou na batalha, eu vou na igreja para buscar uma ajuda e ainda fala desse jeito comigo. Por isso que a gente tem que estar ligado com Deus. Diga amém. Principalmente a gente que faz a obra, os pastores, pastoras, para não tirar a bênção de ninguém. Mas vai vendo. Porém, Ana, olha a humildade dela. Respondeu e disse: não, Senhor meu. Olha que reverência. Tem gente que por causa de uma bobeira perde a benção. Eu sou uma mulher atribulada de espírito. E nem vinho, nem bebida forte eu tenho bebido. O que eu vim fazer aqui hoje, sacerdote, foi derramar a minha alma perante o Senhor. Não tenha a tua serva por filha de Belial. Porque eu estou aqui falando da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto, da tristeza do meu coração, tenho falado até agora. Essa era uma situação que roubava a alegria do coração de Ana. Por não conseguir gerar um filho. E olha que bonito agora.
Então respondeu Eli e disse: Ana, vá em paz. E o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. O sacerdote abençoou ela, porque ela teve humildade. A Bíblia diz que a humildade precede o quê? A honra de uma pessoa. Porque ela podia ter ficado brava com o profeta, destratado também o profeta, saído com raiva de dentro da igreja, não. Ela se colocou numa posição de humildade, que ela alcançou o favor, ao ponto do sacerdote falar: Ana, pode ir em paz. E que realmente, o Deus de Israel conceda a tua petição. E ele tinha a unção de Deus para abençoá-la. Diga amém? E aí a Bíblia diz: e disse ela: ache a tua serva graça em teus olhos. E assim a mulher foi, se foi seu caminho e comeu. Vamos ver aqui agora, e o seu semblante já não era mais o quê? Triste. Como que a Ana saiu da igreja naquele dia? Alegre. Mas ela já estava grávida. E agora, hein? Ela já estava grávida? Não, claro que não. E como que ela já saiu dando risada, alegre, feliz, contente? Porque ela já tinha certeza que ela tinha alcançado aquela vitória do Senhor. Tanto que a palavra de Deus diz que levantaram-se de madrugada, adoraram perante o Senhor, voltaram, vieram à sua casa lá em Ramá. Eucana conheceu a Ana, que é um termo realmente, teve intimidade com ela, e o Senhor se lembrou dela. Aí ela engravidou. Mas ela já saiu da igreja alegre. Por quê? Porque ali Deus a visitou naquele lugar. Você está vendo aonde você resolve os seus problemas? Aonde você deixa a tristeza e se reveste de alegria? Na presença de Deus. Salmo 16, vamos lá para ir encerrando, verso 11. Tem tanta parte aqui, mas eu não consigo pregar tudo, até por causa do nosso tempo, Senão o culto vai até de noite. Salmo 16, 11. É proibido chegar na igreja triste? Claro que não. A Ana chegou triste na igreja naquele dia. Mas ela saiu alegre. Porque ela foi atendida na sua petição. Ela saiu com a certeza da vitória. A mulher entrou angustiada, desgostosa. Não tinha, como se diz ali, força de tanta tristeza, não tinha nem força para pronunciar palavras. Só balbuciava. Mas saiu alegre. Glória a Deus. Salmo 16, verso 11. Far-me-ás ver a vereda da vida. Quem? Jesus. Ele é o caminho. E na tua presença, Senhor, há o que, igreja? A abundância de alegrias. E foi na presença do Senhor que Ana foi buscar a sua resposta. Porque é na presença de Deus que há abundância de alegrias. Diga amém? Na tua mão direita, Senhor, há delícias perpetuamente. Quando você está na presença de Deus, você pode estar passando a pior das provações nessa terra, mas não lhe faltará a alegria. Porque a alegria é fruto do Espírito. E se você está em comunhão com Deus, ligado à videira, por mais difícil que seja a situação, você vai gerar esse fruto, você vai obedecer o que a palavra diz.
Lembra de Abacuque, no capítulo 3, no versos 17 ali e 18, ele diz o quê? Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e no currais não tenham mais vacas. Todavia, eu faço a escolha de me alegrar no Senhor e não de me abater pelas situações difíceis e não de deixar o inimigo roubar a alegria do meu coração. Porque, já vou finalizar, o diabo sabe, se ele tirar a alegria, ele enfraquece a pessoa. Você viu? O espírito abatido, quem suporta? A Ana estava lá, toda prostrada, ainda bem que ela sabia o caminho, o templo, a presença de Deus para encontrar resposta. Todavia, me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Por quê? Porque o Senhor Jeová é a minha força. E é Ele que vai fazer os meus pés como das servas e me fará andar sobre as minhas alturas. Diga glória a Deus. Ah, que bonito. Se alegrar aqui é uma escolha, uma decisão que você também toma na presença de Deus. Não vão deixar me abater por isso, eu vou me alegrar no Senhor. E vamos finalizar, Neemias 8:10, corre lá. Eita, pastor, onde está esse livro? Está na Bíblia. Não me ajudou em nada, pastora. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, o Esdras, Neemias, Esther, Jó. Perde Jó, um pouquinho antes. Neemias 8, verso 10. O povo aqui estava triste também. Ô pastora, estava, o povo estava. Eles tinham recebido a palavra, e aí eles tiveram um confronto com a palavra. Sabe quando a palavra de Deus vem e mostra tudo que você está fazendo de errado, você precisa se corrigir? Quem já teve esse confronto com a palavra aqui? Nunca teve? Talvez eu não me expresse. A palavra de Deus, desde a sua caminhada com Jesus aí, desde que você começou, em nenhum momento da sua caminhada a palavra te confrontou em mostrar que algo na sua vida estava errado e que você precisava se corrigir? Ah, agora você entendeu. Quem já teve essa experiência? Todos nós. Não é à toa que Jesus mesmo diz, e conhecereis e ela vos libertará. Aqui, como Esdras tinha feito a leitura da lei, diante ali do povo, eles tiveram um choque de realidade. Eles entenderam que a prática de ter se misturado com mulheres estranhas, que aquilo que eles estavam fazendo não estava agradando a Deus. Aí o povo fez o quê, pastora? Abriu a boca e começou a chorar. Está no versículo 9. O Neemias aqui e o sacerdote, Esdras, o escriba e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo. A Bíblia diz aqui, este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não vos lamenteis e nem, porque estava todo mundo com a boca aberta chorando. Porque, como eu disse, tinham sido confrontados com a palavra, com a lei. Entenderam, a gente está errado, a gente vai ter que se corrigir. E começaram a chorar. Aí a Bíblia diz, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Eu falo, Deus nos dê graça, porque aqui ele não estava nem pregando, ele estava só lendo a lei. E só a leitura da lei já fez o povo chorar.
E aí foi quando ele dá esse versículo tão conhecido de todos nós. Gente, para de chorar, para de lamentar. Esse dia é consagrado ao Senhor. Aí ele diz aqui: ide, comei as gorduras, bebei as doçuras, e envie porções a quem não tem nada preparado para si. Porque esse dia é consagrado a quem? Ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é o que, igreja? É a vossa força. Em vez de vocês ficarem tristes, gente, vamos se alegrar, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. E olha que bonito, finalizando. E os levitas fizeram calar todo o povo. Engole o choro. Misericórdia. Eu não estava lá, né? Mas como que os levitas... Aqui está escrito que os levitas falaram assim: calai-vos. Para de chorar. Né? Ô pastora, mas reprimir não é pior? Nesse caso aqui, era um mandamento de Deus. Então era o melhor. Diga amém? Porque esse dia é santo. Por isso não vos entristeçais. Gente, vamos reagir. Para de ficar triste, lamentando, chorando. Vamos reagir. E aí diz, então, o povo obedeceu. O povo se foi a comer, a beber, enviaram porções, fizeram aquela festa, né, aquele banquete, e a fazer grandes festas, porque entenderam as palavras que lhe fizeram o quê? Saber. Aí a palavra trouxe alegria. Diga glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, a alegria do Senhor é a tua força também. Seja qual for o problema, recebe essa palavra hoje. Não deixe o diabo roubar a sua alegria. Se roubou até aqui, chega. Jesus, eu vou me alegrar no Senhor. Eu vou me alegrar na tua palavra. Quem entendeu, diga amém.